Vamos lá, nossa 7ª aula, e a gente está configurando os pisos, as camadas, os materiais, entendendo melhor sobre os materiais, sobre essas achuras aqui, que são padrões de superfície, e a gente precisa então criar esse piso interno. Eu vou colocar aqui na planta, piso térreo, para poder desenhar o piso mais facilmente. E vou acionar o comando de piso. Tá aqui. Eu tenho esse piso, tá? Piso cerâmico 60 por 60, já configurado aqui. Eu vou utilizar ele para criar o próximo. Tá? Então eu vou editar o tipo. Eu estou aqui na minha caixa de editar tipo. E aqui, ao invés de alterar esse elemento, eu vou criar um novo elemento a partir desse. Então eu venho duplicar ele. Duplico. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um piso de 1 metro por 1 metro. 100 por 100. Vou criar aqui um piso de 100 por 100. Ok. Vejo que eu só mudei parte do nome. Tá? As minhas informações a respeito do piso é o mesmo, não muda. Tá? Então, depois de criado, eu vou entrar em estrutura. E aqui, ó, eu tenho toda essa formação que eu posso visualizar aqui. Eu clico em visualizar, eu tenho a minha formação. Essa parte de baixo, tá? A argamassa de regularização e esse concreto, gente, isso aí a gente já configurou. É o mesmo. Tá? De repente, eu quero uma camada mais fina, mais grossa. Bom, então você pode entrar aqui e mudar esses valores e tudo bem. Os materiais, nós vamos manter o mesmo. O material é o mesmo, a argamassa de regularização é a mesma. Tá, o piso, tá, o contrapiso aqui vai ser o mesmo, então a gente não precisa mudar. Mas esse acabamento aqui, esse sim, esse vai ser outro. Então nós vamos alterar esse acabamento. Então nós vamos clicar aqui, ou já clicar direto no nosso botão. Vamos lá, apareceu aqui nossa caixa de diálogo. E aqui nós temos o nosso material que está sendo utilizado lá no piso de 60 por 60. O que nós precisamos aqui é criar um material de 1 metro por 1 metro. Tá? Só que aqui a gente vai criar somente o nome do material. A gente vai duplicar esse material e a gente vai estar alterando somente o nome. Então a gente vai clicar com o botão direito. Vamos escolher a opção aqui, ó, duplicar material e recursos. E vamos mudar esse nome. O nome aqui vai ser agora 100 por 100. Então, piso, cerâmica 100 por 100. Vou dar um Enter. Pronto, ó, acabei de duplicar o meu material. Mas acontece que esse material só foi duplicado. Nenhuma informação aqui foi alterada. Ó. Eu estou aqui com o meu padrão de visualização de 60 por 60. Eu quero um padrão de visualização de 1 metro por 1 metro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar essa opção. Eu vou clicar aqui. E vou, na verdade, eu posso procurar, de repente eu já tenho aqui 1 metro por 1 metro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero criar um padrão de 60 por 60. Aí eu tenho duas opções. Ou eu duplico esse já existente e mudo essas informações, ou eu crio um novo a partir do zero. Tá? As duas formas funcionam perfeitamente. Eu vou duplicar esse aqui, ó. Vou duplicar. Vou escolher o duplicar. Ele vai me trazer agora essas informações, vai me trazer todas as informações utilizadas no padrão de superfície. Eu tenho aqui um nome que eu vou dar para o padrão de superfície, eu vou escolher um tipo, uma configuração de achura, que vai ser achura cruzada, as medidas da achura, tudo isso aqui. Eu vou cancelar, e se eu escolher esse aqui, ó, criar um novo padrão, ele vai me trazer o mesmo quadro, só que as informações eu vou ter que configurar.
Então, tanto faz você selecionar um ou outro, você vai ter que configurar essas informações aqui do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Nome do padrão, eu vou colocar aqui, ó, 1000, né? No caso que aqui está tudo em milímetros, ó, 1000 por 1000. Tá? Vou até colocar milímetros aqui para... Tá? O padrão vai ser um padrão básico mesmo. Tá? Qual que é a diferença do básico e do personalizado? Tá? O tipo básico, ele trabalha com duas linhas. Tá? Essa principal, essa linha que tem uma... Na diagonal, digamos assim, ascendente da esquerda para a direita, tá? Que eu posso trabalhar com uma achura cruzada. Se eu clicar aqui, ó, linhas paralelas, eu tenho isso, a achura cruzada. Então, eu tenho aqui linhas paralelas, mudando o ângulo, 90. Então, agora está totalmente na vertical. Se eu quiser na horizontal, ângulo de 0, eu tenho linhas paralelas a 0 graus. Se eu quiser colocar aqui, ó, achura cruzada, então eu tenho um quadriculado, tá? Perfeito, ó, linhas horizontais e verticais. Quando eu trabalho com tipos personalizados, tá? Aí são aquelas achuras diferentes, por exemplo, que a gente tem lá no AutoCAD. É uma achura de pedra que tem algumas coisas redondas, umas coisas retas, redondas, então deixa de ser o básico para ser algo personalizado. Por exemplo, se eu tenho aqui, vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Igual isso aqui. Todos esses outros aqui, ó. Todos esses aqui. Nenhum deles, tá? Nenhum desses aqui é básico. Ó, tudo personalizado. E nesse caso, nós traríamos um tipo de achura que lá no AutoCAD é um arquivo terminado com PET, PET, que são os arquivos que configuram essas achuras. Então, nós conseguimos trazer do AutoCAD aquelas achuras que nós temos lá para colocar aqui. Tá? Mas no nosso trabalho, o que nós vamos fazer aqui é realmente achura personalizada. Olha, nós temos várias outras aqui, ó, tudo personalizado. Todas essas achuras aqui, ó, tudo personalizado. Essas aqui já são básicas. Essa personalizada. Personalizado também. Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui uma achura que vai chamar 1000, eu cancelei, né? 1000 por 1000, vou até colocar o milímetro aqui. Vai continuar sendo básico, porque vai ser... Nós vamos trabalhar com linhas paralelas cruzadas, ou seja, as linhas elas vão continuar paralelas, mas vão formar agora o cruzamento. Então eu quero linhas que se cruzem. Com isso eu tenho o meu quadriculado. Esse quadriculado vai estar em que ângulo? A 45? Não, eu vou configurar aqui, eu quero o ângulo 0. E qual que é o espaçamento entre eles? É 1 metro. Ó. Pode ver que aqui está em metro. Ponto 25, vou colocar em metro, 1 e 1. Ok. Feito isso, eu criei uma achura, eu criei um padrão de superfície. Padrão de superfície que eu havia clicado aqui em primeiro plano para trazer esse padrão de superfície para essa área. Então aqui eu selecionei esse padrão, eu vou dar um OK. Olha lá, olha só, eu criei o padrão e já trouxe aqui para ser utilizado nesse meu piso cerâmico de 1 por 1. Então agora, pessoal, depois de criado isso aqui, basta eu escolher uma cor qualquer aqui. Ó. Que cor que você... eu quero um azul. Então tá aqui um azul. Ok? Só isso. Feito isso, você dá um OK. Pode ver que agora, ó, nós estamos aqui na superfície. Tá? Uma cerâmica de 100%. Um material chamado, né, cerâmica de 100%. E eu vou dar um OK. Um OK novamente. Sair da minha configuração de piso. Agora eu vou desenhar o meu piso aqui. Ó. Vou acionar o retângulo. Vou informar que eu quero um deslocamento de 25, porque o meu reboco é de 25, e criar um retângulo aqui na parte interna desse ambiente.
Pronto, eu criei o meu piso, mas eu sei que esse piso interno, ele vai ter um deslocamento 10 centímetros acima desse aqui. Então ele vai ter um deslocamento de 20 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, ponto 2. E agora eu posso finalizar o piso, porque eu já criei o elemento e já configurei todas as informações necessárias para o meu projeto. Então, eu tenho aqui, eu vou passar a cota, ó. Veja bem que eu não vou me preocupar com isso aqui, porque como está configurado que a achura vai ser 1 metro por 1 metro, então ela já vai ser desenhado nesse tamanho mesmo. O que nós precisamos então, criar um elemento lá no fundo agora, tá? Que seja similar a esse. Então eu vou utilizar o recurso de criar similar. Eu seleciono o elemento, o Revit muda para mim o menu lá de cima, e eu tenho bem aqui, ó, bem nessa partezinha, uma área criar, e aqui eu tenho o comando criar similar. Tá? Se você preferir, pode simplesmente digitar CS, tá? Criar similar. Então eu vou clicar aqui, ele verifica qual é o elemento que está selecionado e abre, tá? Aciona o comando para a criação de um elemento já configurado com todas as informações, com todas as características daquele elemento que eu tinha selecionado anteriormente. Então o que eu vou fazer aqui? Basta desenhar. Vou vir aqui acionar o retângulo. Vou clicar que eu quero aqui 2,5 cm, vou configurar que eu quero 2,5 cm, para que seja desenhado o reboco também. Olha lá, ó, agora ele sai exatamente em cima do reboco. E eu vou desenhar até lá fora. Até essa finalização aqui. Ah, Genivaldo, mas esse desenho aqui ficou fora do limite da varanda, não tem importância. Esse aqui eu só vou pegar e arrastar para cima do limite. Ó. Segurou aqui em qualquer ponto, arrasta, solta lá em cima do limite e tá valendo. Prontinho. Esse piso aqui, ele vai ter a mesma altura desse piso aqui no fundo, na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a altura, ó, ponto 1. Ponto 1. Ponto 1. Feito isso, pessoal, eu já posso finalizar. Eu tenho aqui o fundo feito também, olha lá. É isso aqui. E está 5 centímetros mais baixo, 10 centímetros mais baixo. Aí a mesma coisa eu faço com os demais aqui. Eu vou pegar esse piso aqui, vou digitar CS, eu entro no módulo de desenho de piso, já vou sair desenhando. E a altura desse piso aqui interno vai ser 20. E se eu quiser alinhar essas achuras para saírem todas certinhas, como é que eu faço? É o comando alinhar mesmo. Eu venho aqui no modificar, comando alinhar, vou clicar naquilo que está certo e depois clicar naquilo que está errado. Pronto, olha lá, mudou as achuras. Agora elas estão alinhadas. E agora eu vou fazer um piso aqui no fundo, na área de serviço. Eu vou utilizar esse mesmo aqui da frente. Então vou selecionar ele, vou digitar CS, criar similar. Esse eu vou colocar de ponto 15, 5 centímetros mais baixo que o piso interno e 5 centímetros mais alto que o piso externo. Vou desenhar, vou mudar a espessura, a distância e vou vir desenhar ele aqui. A altura de deslocamento dele é ponto 15, né? Fechei. Então com isso eu encerro aqui o meu piso. Inclusive isso aqui ficou errado. Essa grama ficou errada. Essa grama vai vir até aqui. Essa parte de cima também precisa do piso, então vamos lá. Aqui foi feito no pavimento térreo, eu vou fazer agora no primeiro pavimento. Então, venho aqui, primeiro piso, tá aqui.
Eu vou desligar essa sombra que só está atrapalhando aqui, beleza? E aqui eu vou fazer esses pisos. Como é que eu faço aqui? Da mesma forma que eu fiz lá embaixo. Aqui vai ser um pé direito duplo, então não vai ter piso aqui. Vai ser só até aqui, onde eu vou descer pela escada. Então, por exemplo, eu já posso começar fazendo piso aqui. Acionar. Piso. Ó, não é o piso de 60 por 60 que eu quero de 1 por 1. Então eu vou mudar aqui, ó, piso de 1 por 1. E vou desenhar o piso aqui. Isso é uma prática minha. Quando eu estou trabalhando aqui com a parte interna, a parte superior, por exemplo, então eu não fico respeitando essa questão de núcleo aqui não. Tá? Dependendo do que eu vou fazer, do que eu preciso, então eu não fico respeitando não. Eu já passo direto aqui, por exemplo, e já vou fazer todo o meu ambiente. Muitas vezes, inclusive, dependendo da situação, se eu vou fazer só a laje primeiro, tá? Olha só aqui como eu não consigo encontrar o ponto certo aqui. Quando eu vou fazer só a laje primeiro, então, às vezes eu pego, inclusive, da parte externa aqui, e não mais da parte interna. Então, isso acontece muito. Então, por exemplo, aqui, eu poderia colocar os deslocamentos de 25, por exemplo, e fazer até aqui, ó. Eu faria até aqui, viraria para cá, faria aqui toda essa parte. Olha aqui, inclusive, ó, a suíte. A área de banheiro eu não faria, porque aí vai ser um outro piso. Olha, quando eu for fazer essa parte aqui, eu vou zerar esse valor. E eu finalizo aqui. Percebam que acaba ficando uma linha só, um perímetro só. E aí, ó, o deslocamento, ó, tomem cuidado com isso. O deslocamento aqui eu vou colocar como sendo 0. Então significa que a parte de cima do piso vai estar alinhada com o meu nível. Então, se eu quiser um pé direito maior ou menor, não é pelo piso que eu vou controlar, tá? Que eu configuro. Eu vou controlar sim pelo nível, a altura de um nível para o outro. Então eu levanto um nível, eu consigo um pé direito mais alto. Feito isso, pessoal, eu vou finalizar. Ó. Finalizo. Opa, está aberto. Tá, olha só, essa mensagem indica que em algum lugar tem um problema. E normalmente ela vem acompanhado ou com os pontos laranja, ou com as linhas que se tornam laranjas, tá? Avisando aonde está o problema. Aí eu vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, e vejo, ó, realmente está aberto. Eu vou usar parar e estender. Vou clicar nessa linha, fechou. O que não é garantia que está tudo certo, porque pode estar aberto em algum outro lugar. Mas eu vou finalizar aqui. Pronto, ó lá. Criei o piso sem problemas. E também o piso da sacada também está faltando. Então vamos fazer esse piso do banheiro aqui. Vamos lá, no pavimento primeiro piso, eu vou criar aqui um piso do banheiro, tá bom? Esse piso do banheiro ele vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a espessura da laje é uma espessura menor. Então eu posso pegar esse piso que está aqui mesmo e começar um outro a partir dele, só que vai ser um piso para o banheiro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar isso aqui, a cerâmica, eu vou editar. Tá? Eu vou colocar aqui eu vou duplicar isso aqui, duplicar, piso, eu vou manter o mesmo tamanho aqui, tá? Não vou me preocupar não, porque eu parto do princípio de que eu já aprendi a fazer a achura, tá? Então não vou mudar isso aqui não, eu vou colocar aqui só que é o piso por WC,
Ok? Tá lá. O que vai mudar aqui? Eu acabei de duplicar. O que vai mudar? Ó, eu quero o piso do banheiro tá 2 centímetros mais baixo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir justamente na camada de concreto. Então eu vou tirar aqui, ó. Ele é 10 centímetros, aqui vai passar a ser 8 centímetros. Tá, eu vou mudar na argamassa de regularização? Não. Eu vou mudar aqui no acabamento? Também não. Tá? Talvez por ser um ambiente menor, um banheiro, simples, eu não preciso de 3 centímetros de regularização. Então isso pode ser trabalhado dependendo da sua obra, dependendo do seu projeto. Tá? Então eu vou dar um OK. Tá? Configurei esse piso. Tá? Vou supor que eu tenha configurado aqui também o piso cerâmico, tá? Escolhido um outro material, alguma outra coisa, mas tá? Por enquanto é isso aqui. E depois que eu fiz isso, eu vou desenhar o meu piso aqui, tá? Vou desenhar dessa forma aqui mesmo. Desenhar ele aqui, até o centro, por exemplo. Com 2 centímetros mais baixo. Então aqui não vai ser 0, vai ser menos 0,02, ó. 2 centímetros mais baixo. E aqui eu posso finalizar. Mas, Genivaldo, por que você fez isso? Pelo seguinte, ó. Eu vou passar um corte aqui agora. Passar esse corte. Vou clicar com o botão direito, ir para a vista. E aqui agora, ó, o que eu tenho? A parte de baixo desse forro, dessa laje, totalmente alinhada. De fora a fora, totalmente alinhada. Se esse piso aqui estivesse no nível 0, aí sim, ó, a parte de baixo estaria desalinhada, que estaria um pouco mais alto, tá? Mas não, o piso do banheiro vai ser 2 centímetros mais baixo. Então por isso que eu deixo a espessura desse contrapiso aqui, ou dessa laje, 2 centímetros mais baixo, de acordo com a sua laje mesmo. Tá? Aí você percebe até onde que deve ficar os seus pisos, as suas lajes. Bom, aqui eu sei que vai ter uma viga de concreto, tá? Tampando tudo isso aqui. Tá? E a viga, ela vai se sobrepor a qualquer outro elemento, ao piso, à argamassa de regularização. Então, quando eu fizer a união delas, a viga vai ser o principal. O resto tudo vai ser cortado. Então eu poderia, por exemplo, nesse piso aqui, eu poderia editar ele, eu poderia ter colocado ele, por exemplo, até o centro, eu poderia ter passado ele para cá, ó, certo? A partir do momento que eu uso o meu modelo tridimensional para criar vai até lá, ó. A partir do momento que eu uso o meu modelo tridimensional para criar realmente essas uniões, então isso tudo tende a sumir, porque eu venho aqui, eu vou unir essa parede com isso aqui, eu vou unir esse piso com esse outro piso, aí eu vou ter isso aqui, assim, tá tudo unido, ok, tá tudo unido aqui. E a partir do momento, esse aqui tá unido também, esse aqui com esse aqui, ó, olha lá, beleza. A partir do momento que eu colocar a minha viga aqui, fizer a união, tudo isso aqui vai ficar correto. Tudo vai ficar correto. Esse aqui está um pouco mais alto aqui. Porque aqui a parede, ó, tá vendo? A parede, ela se prolongou pela união. Mas ela não está com o valor de menos de 4 centímetros mais baixo, ó. Menos 0,04. Então a parede ela tem que começar a 4 centímetros mais baixo. Então eu vou desfazer essa união aqui. O que eu tenho a mais aqui? Só isso mesmo. Vou desunir esse com esse. Eu vou fazer essa união. Isso. Refazer essas uniões, ó. Tá. Esse aqui eu vou unir com esse com esse já está feito, esse aqui não precisa, esse com esse,
Isso aqui eu vou ter que tirar um de cima do outro. Tá dando conflito aqui. Então beleza, mas isso é tirar daqui de cima. Editar limite. Vou reduzir ele para cá. Reduzir para cá. Sem problema. Pronto, resolvido. E aqui agora, quando eu colocar a minha viga, então eu vou ter tudo certinho aqui. Faltou essa união aqui, só vai fazer aqui isso aqui. Bom, beleza. Agora sim. Então só faltou a viga aqui, tá tudo resolvido. Essa parede também, tomar o cuidado para colocar 4 centímetros mais baixo, ó. Menos 4 centímetros. E fazer as devidas uniões. Eu vou unir esse com esse e esse com esse. Depois que colocou a viga, vai ficar tudo certinho. Os pisos eu sempre vou alinhar então com a parte externa das paredes, né? Lá no primeiro pavimento. Então, eu não estou afirmando isso. Isso depende de como você vai considerar o seu projeto. O que eu sempre falo é, você tem que fazer aqui no seu projeto da forma que é na sua obra. Tá? O que você faz? Como que você considera lá na sua obra? Tá? O que você vai fazer lá na sua obra? Normalmente pode acontecer de você fazer a caixaria aqui, concretar a viga junto com o pilar e você considerar que esse seu piso ele vai até o eixo da parede. Então é muito comum muitos arquitetos ou engenheiros considerar, olha, eu vou considerar essa laje até o eixo da parede, fazer tudo aqui. Por quê? Porque o restante vai ser viga. Então o que eu concretar aqui, deixa eu fazer até assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou concretar aqui uma viga. Isso vai ser uma viga, vai completar com uma viga, sei lá que altura que vai ter essa viga aqui, né? Mas o restante seria com uma viga. Ah, mas a minha viga vai ficar dessa altura aqui beleza, que fique aqui. Mas ainda assim seria concretada junto com a laje. Tá? Então, até onde que você vai considerar? Eu vou pegar essa laje e considerar até a parte externa, tá? Não sei, tá? Pode considerar? Pode. Na hora que você fizer a subtração aqui de um elemento com outro, tá? Essa laje vai ser considerada até a face dessa viga. Ela vai ser retirada e ser considerada até a face dessa viga. Tá? Então, assim, não vai fazer muita diferença se você vai considerar no meio ou lá na lateral. Mas isso tudo depende do seu método de trabalho. Você vai desenvolver um método de trabalho e a partir desse método você vai saber até onde você vai construir o seu piso. Tá? É uma coisa que eu não fico muito preocupado por saber que essa viga aqui vai acabar comandando tudo. É isso que eu tô pensando, se depois ele vai ser desconsiderado, vai ser só mais trabalho se eu ficar me apegando a essa... Exatamente. Então, o que eu acho legal aqui na hora que você vai fazer? Eu acho legal você considerar centro de parede. Por que centro de parede? Porque é fácil de você pegar. Tá? Então, eu vou fazer um piso aqui. Se você vai fazer por retângulo, é fácil de você pegar o centro da parede. Então, assim, eu acho bacana isso, porque fica bem rapidão você fazer. Tudo aqui você considera por centro de parede. Beleza, considera centro de parede e manda bala. Você faz rapidão. Esse piso maior aqui, ó, se eu for fazer ele por centro de parede, eu venho aqui, eu começo a desenhar ele aqui, ó, tudo por centro de parede, então eu pego ele muito rápido. Ao passo que se você for considerar aqui o ponto final, ou o núcleo, né, a face do núcleo, então você vai ter dificuldade. Ó, isso aqui já vem até aqui.
Aqui não, aqui você tem todos os pontos. Então, assim, se for para aconselhar como fazer, então eu falo assim, ó, faz assim, tá? Faz assim. Você já tem mais prática, né? A princípio, eu pensei que da outra forma seria mais otimizado, mas realmente desse jeito vai bem mais rápido. Por que que eu falo para você que tudo depende? Tudo depende da forma que você vai trabalhar. A construção tem que ser as builds. Ó, tá feito aqui. Tá? Eu falo, depende de como você vai trabalhar, né? A construção tem que ser as builds. Por quê? Ó, eu vou pegar isso aqui, eu vou simplesmente, eu vou entrar aqui, eu vou copiar, para não ter que fazer tudo de novo, eu vou copiar isso aqui, tá? Copiei. E vou apagar o piso. Ó, apaguei, tá? Quando você vai se preocupar com as etapas posteriores tanto da sua construção quanto do seu projeto, por exemplo, você vai trabalhar com BIM. Tá? Olha, vou trabalhar com BIM, eu preciso de uma quantificação, eu preciso dos desenhos mais precisos, eu preciso de um detalhamento melhor. Então, aí, eu te aconselho a fazer dessa maneira aqui, ó. Você vem aqui no piso e ao invés de você fazer um piso cerâmico mesmo, você vai fazer aqui, por exemplo, uma laje. Ó, você pode usar o piso mesmo, aqui no template está configurado, ó. Laje de concreto beta 8, beta 12, beta 16. Eu vou utilizar aqui um beta 12. Então a primeira coisa que você faz é a laje, ó. Laje. Tá aqui, ó. A laje, eu vou colar isso aqui, alinhado com a vista atual. Tá? Como eu copiei, ó, colei, então eu não preciso fazer tudo de novo, ó. A laje está aqui. Finalizei. Quando eu colocar no corte, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui a laje, ó, essa laje. Essa laje, ela está alinhada com o meu piso, ó, alinhada, ó, no nível 0. Tá com o meu nível 0 aqui, certo? O que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu vou pegar essa laje e vou copiar ela. Vou copiar ela aqui. E aqui nesse caso, eu teria não só não o piso por inteiro, mas eu tenho aqui, já configurado também no template, ó, eu tenho aqui o piso mais argamassa mais o contrapiso. Não é isso que eu quero. Eu quero só o piso mais argamassa. Ó, o piso mais argamassa. Tá? Então eu vou mudar ele aqui, ó, piso mais argamassa. Então, o que significa? Ó, eu vou pegar ele aqui e colocar aqui. Ó. Vou restringir. Então, fica um em cima do outro. E esses dois aqui, eu vou selecionar os dois, eu vou mover para o 0 aqui. 0. Ó, aqui não é o 0, o 0 é mais para cima. Tá? Então, esse tipo de prática você vai fazer quando você quiser um detalhamento melhor. Então, aqui eu tenho uma laje, tá? Que vai ser uma laje, ó, beta 12, tá? Que ela é 8 de concreto mais 4 de recapeamento aqui, tá? Então o concreto passa aqui em cima, ó, então eu posso cotar ela aqui, ó, que eu tenho 8 centímetros, tá? E eu tenho mais 4 centímetros de capa, certo? Então eu posso fazer isso. Esse template está preparado para isso. E aí depois você pode pegar aqui e fazer as uniões. Ó. Vem aqui unir esse piso com essa parede, tá? Esse piso também com essa parede. Vai ficar certinho. E aqui tem a marcação da capa. Tá? Você pode fazer a união ali de uma parede que vai ser externa, porque eu tava tentando aqui, ela tá ficando com um buraquinho. Aqui, ó. Aqui. Tá? Então, se você fizer aqui a união, ó, aqui, na de baixo aqui, para fazer a união na de baixo, até funciona, mas você teria que pegar ela e colocar o menos 4 centímetros aqui, ó, menos 0,04. Tá? Aí ela vai descer, ó, aí tem uma intersecção, aí você consegue fazer uma união dessa com... essa aqui já foi unida, né?
até já foi unido. E unir esse aqui com esse aqui. Ó. Tá? Não ficou buraquinho não. E agora a gente vai imaginar que aqui a gente tem uma viga, né? Ó, aqui tem uma viga. Como é que vai ser essa viga? Ah, essa viga vai ser até a parte lá de cima. Ó, não sei como é que está o seu projeto, não sei o que vai ser considerado no seu projeto. Mas aqui você teria uma viga. Eu estou fazendo essa viga aqui com uma Ashura 2D aqui, né? Tá? Que não é o correto, é só para demonstração aqui. Mas é isso que você teria. Isso aqui. Ó, essa mesma parede que você uniu, coloca o seu mouse aí na parte de baixo, na parede de baixo. A minha, ela mostra o final para cima do piso. Sim, não tem problema, tá? Não tem problema, tá? Não tem problema não. Não vai interferir em nada depois, então. Não, aqui não. Por quê? Você tem duas paredes, você faz a união das duas paredes também. Une essa parede de baixo com a parede de cima. Aí ela vai ficar parecido como se fosse uma parede só. Beleza. Agora a união é importante fazer em tudo, tá? Por isso que nós temos o nosso bom e velho on-box do nosso Thiago Almeida. Para ajudar a gente. E ajuda muito. E só para complementar, se você vai fazer um detalhamento, eu vou te falar que aqui, ó, em anotar, tá? Isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Nem é desse curso básico aqui, a parte de detalhamento avançado lá. Você tem uma parte de componentes aqui, tá? Que também seriam componentes 2D, mas são formados por detalhes repetitivos. E como que isso funciona? Você, inclusive já vem configurado aqui, ó. Você vai colocar um elemento aqui, ó. Você vai colocar um elemento, direcionar esse elemento para cá e com uma distância. Então, você tem uma distância, você vai colocando aqui, aí ele vai criando os elementos para você conforme aquilo que está configurado. Então, ó, você tem exatamente o que você vai precisar para fazer a sua laje. E aqui você vai mover para o ponto que você vai começar. Eu vou começar daqui. Então tá bom, tá aqui. Vou finalizar, ó. Então não vai dar tudo isso. Tá? Então alguma coisa você vai ter que partir aqui. Que esse aqui vai ser mais para cá. Então ó, vai dar bem aqui. Então essa aqui já está configurado com uma laje beta 8. Nesse caso aqui. Bom, então nesse caso aqui já vem bem configuradinho, tá? Então ajuda muito no detalhamento de projeto. E lembrando que você tem aqui vários outros, laje beta 16, beta 20, beta 25, para você poder fazer o seu detalhamento. Para fazer a laje da parte de cima, a primeira coisa que se tem que fazer aqui é ter o limite dessa laje. E para ter esse limite, nós vamos traçar a platibanda. Só que, para que nós possamos fazer essa platibanda, a primeira coisa que nós precisamos fazer mesmo é criar um nível para essa platibanda. Aqui num corte, tá? Criando um corte aqui, por exemplo, tá? Em qualquer corte aí, se você não tiver um corte, pode cria um corte aqui. E com o botão direito, a gente vai escolher essa opção, ir para essa vista. Aqui mesmo nessa vista, a gente vai criar o nosso nível chamado platibanda. Nós não temos nenhum nível à mostra aqui, então nós temos que ir até onde esses níveis aparecem. Aonde é que eles estão? Na área oculta. Então eu vou clicar nesse ícone aqui embaixo, ó, revelar elementos ocultos, clico aqui e olha aqui os nossos níveis. Estão aqui. Agora eu preciso de um outro nível aqui. Pessoal, olha só, nunca, tá? Copiem um nível para o outro aqui, tá bom? Não é uma prática boa. Ah, mas é proibido? Não é que é proibido, pessoal. Se existe um recurso, se você tem aqui um recurso para copiar, é porque para alguma coisa ele serve, tá bom? Mas não façam isso. Tá? Quando vocês forem realmente copiar, quando vocês precisarem de um nível, então
criem um nível. Uma coisa que vocês vão ver aqui é que eu copiei esse nível, e esse nível apareceu aqui, ó, com o nome, ó, nível 5. E vocês não vão encontrar esse nível 5 em nenhum lugar aqui, ó, da minha lista. Nenhum lugar está aqui, ó. Nada, nada, nada. Tá? Então, como é que eu vou acessar esse nível 5? Cadê? Como é que eu vou acessar? Ah, tá. Ah, mas tem o nível 5 lá em planta diária. Não, pessoal, não tem. Ah, mas tem o nível 5 lá na planta de forro. Ó, cadê? Não, não tem. Então, pessoal, evitem de copiar isso aqui, tá bom? Tem como resolver? Tem, mas evitem de fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em arquitetura. Aqui nós temos uma área chamada dados, onde nós temos a opção de criar um nível. Aqui, inclusive, tem aqui o atalho LL. Então, eu vou clicar aqui e aqui eu vou criar o meu nível. Eu venho aqui e crio o nível. Olha a diferença. Eu criei esse nível, tá? Nem precisava ter apagado o outro para poder comparar. Eu criei esse nível, tá? Chamado nível 6 aqui. E ele já apareceu aqui em cima. Ele abriu aqui para mim esses 3 interrogações, 3 pontos de interrogação. Eu abrindo aqui, ó, eu tenho o estrutural, eu tenho o piso, eu tenho o forro. Todos eles foram criados agora só porque eu criei a partir do zero. Eu não copiei, eu criei a partir do zero. Então, foi copiado, foi criado aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele e vou mudar o nome. Eu quero que ele se chame Platibanda. Venho, mudo o nome aqui. Quando eu tirar o cursor de cima da minha caixa de propriedades, o Revit vai me dar essa pergunta aqui, ó. Deseja renomear as vistas correspondentes? O que significa isso? Significa essas vistas aqui, ó. Plantas estruturais, plantas de piso, plantas de forro, tá? Essas vistas aqui. Tá? Aqui está com nível 6. Se eu falar que não, tá? Somente esse nível aqui em planta vai mudar. Somente ele. Se eu falar que sim, todos esses valores vão mudar. Então, pessoal, na verdade, eu quero que sim, que mude. Tá? Então, eu vou falar sim. Ó, todos eles mudam. Olha lá, platibanda, platibanda, platibanda. E aqui já é platibanda. E qual que é a altura da minha platibanda? Se eu selecionar aqui, ele está me dando a cota lá de baixo, uma cota lá de baixo. Eu não tenho aqui uma cota de altura, então eu vou passar uma cota. 1,15. Platibanda com 1,15 tá bom? Bom, tá, por enquanto tá. Se não for suficiente depois, aí eu aumento. Mas por enquanto tá. Então com 1,15 aqui tá bom. Então, pessoal, a primeira fase eu já fiz, que é criar o meu nível chamado Platibanda. Tá, eu vou sair aqui da área oculta. Sair daqui. O meu nível já está criado, então eu venho aqui na planta de piso. Na verdade, o que eu preciso é ir no segundo piso. Segundo piso. Por que segundo piso? Porque ele está aqui em cima. Essa minha parede está terminando no segundo piso. Então, se eu quero desenhar uma outra parede a partir daqui, então eu vou desenhar uma outra parede a partir do segundo piso. Então, eu venho aqui no segundo piso, que é esse aqui. E agora eu vou desenhar as minhas paredes. O que eu quero aqui de parede? Eu vou fazer o seguinte, a parede, vou desenhar a minha parede, eu vou procurar aula, né? Aula, ó, tem uma parede de 15, aula, a minha parede, vou selecionar ela e vou desenhar aqui a minha parede. Vou começar daqui, vem para cá. Tá, essa parede está bem configurada? Está bem configurada? Vamos visualizar, antes de desenhar, vamos visualizar. Ela está começando do segundo piso, tá? A um nível 0. E ela está indo até a platibanda, tá? Com deslocamento 0. Então, deu certinho. Ela começa no segundo piso e termina na platibanda. 100%. Então, só é desenhar aqui agora. E eu vou desenhar contornando a minha edificação. Vou desenhar contornando aqui. Contornando aqui. Eu vou cobrir também esse meu terraço.
vou até lá ao fundo. Beleza, vou colocar em 3D, olha ali a minha platibanda. Por que que fica uma parede sem preenchimento em planta? Ó, eu estou aqui no meu segundo piso, tá? E minha parede aqui não tem preenchimento. É uma parede que tem 1,15 m de altura. E se eu vier aqui, ó, no meu... Cadê você daqui? Ah, tá. Aqui está com o modelo de vista. Eu vou tirar o modelo de vista. Vou retirar o modelo de vista para habilitar todas as opções. Então, se eu vier aqui na minha faixa de vista, e clicar em editar, eu vou perceber que a minha faixa de vista está sendo cortada a 1,80 m. Ou seja, essa parede só ficaria cheia se ela fosse maior que 1,80 m ou se o plano de corte estivesse abaixo de 1,15 m. Então, se eu colocar aqui o meu plano de corte a 1 metro e der um OK, ó, então a minha parede vai ser cortada. Caso contrário, ela está sendo vista na sua superfície. Entendi. Eu achei que era no modelo de vista ali que eu tinha errado. Mas eu esqueci disso aí, você explicou ontem. Deixei passar. 1.8, eu vou manter aqui 1.8. Tá? Então, feito isso, agora eu vou desenhar a minha laje. Agora eu vou vir aqui no segundo piso, aqui mesmo. E vou desenhar, eu vou acionar aqui, ó, piso. O que que eu quero aqui? Ah, pode ser essa laje aqui? Pode. Vou colocar uma beta 12 aqui. Vou colocar aqui. E aí eu vou desenhar. Como é que eu vou desenhar? Ah, eu vou desenhar pelo centro aqui. Posso ainda. É o mais fácil, né? Você desenhar pelo centro. Simples assim, ó. Desenho todo o contorno. Verifico a altura está zero, ó. Altura zero. Então tá ok. Eu só vou finalizar. Então aqui no meu 3D. Tudo certinho, tudo bacana. O que que eu faria nessa fase aqui, ó? Tá? Para não ter problema, eu já entraria aqui no Unbox, tá? Unir elemento, vou unir todos os pisos com as paredes, ó. Piso com parede, unir tudo, vai sumir essas linhas, ó. Some tudo. Eu posso fazer união de parede com parede, ó, parede com parede, unir, ó, já sumiu essas linhas aqui também. Olha como o modelo está ficando bacana. Fazer a união piso com piso, de repente tem um piso ali grudado no outro, então já vai sumir tudo quanto é linha, piso com piso. A parede da laje não foi unida não, coloquei unir parede com parede. Como é que é? Coloquei ali unir parede com parede e não... Você está falando que aqui não uniu, a linha continua aqui? Isso. Então, o que pode estar acontecendo é você ter aqui uma parede diferente dessa. Tá? Se é uma parede diferente, com material diferente, então a linha não sobe. Tá? É diferente mesmo. Se é diferente, não vai sumir não. Se o material é diferente, não vai sumir não. Ok? Ok. Eu quero aqui criar uma cobertura dentro dessa minha platibanda. Então vamos fazer uma cobertura aqui bem simples, bem tranquilo, dentro dessa platibanda. Vai dar para fazer? Creio que sim. E se não der, aumenta a platibanda? Aumenta. Se ficar sobrando, diminui a platibanda. Mas então eu vou lá onde que vai ficar essa cobertura? No segundo piso. Tá aqui. Segundo piso. E eu vou acionar o comando de telhado. Telhado. Aciono aqui, basta clicar.
e vou desenhar o perímetro do meu telhado. Aqui. Meu telhado vai ficar assim. Feito isso, desenhei o perímetro, eu vou colocar as inclinações. Eu quero uma inclinação aqui e uma inclinação ali. Eu vou selecionar os dois, segurando Ctrl, né? Eu seleciono os dois e vou definir a inclinação aqui. Clico aqui em definir a inclinação e vou colocar que eu quero 15% de inclinação. 15. Finalizo e vou visualizar como é que está lá. 15% de inclinação. 15% eu acho que não vai dar não. Mas enfim. O que eu preciso fazer aqui? É bom a gente sempre estar prestando atenção nessas coisas, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar calha aqui. Se eu preciso colocar calha, esse meu telhado não vai até lá. Tá? Então eu vou clicar nele aqui, eu vou entrar de novo no perímetro e vou afastar essa linha aqui o suficiente, essa aqui, né? O suficiente para colocar uma calha, tá? E quanto que é suficiente para colocar uma calha? Isso vai depender do seu projeto. Tá? Isso aqui, eu não posso falar para você, olha, você afasta aqui 25, 30 centímetros. Não, isso aqui vai depender do seu projeto. Eu vou afastar aqui 30 centímetros, tá bom? Mas isso não é um padrão. Ó, 30 centímetros. Isso aqui não é um padrão, não. Eu estou afastando aqui esporadicamente. Tá aqui. Finalizo. No meu 3D eu tenho isso aqui. Olha lá. Peraí, que eu não consegui fazer o telhado. Tô falando que não é possível criar um telhado de perímetro. Porque provavelmente o seu telhado aqui, ó, alguma ponta tá solta, ou algum buraco tá faltando, tá? Ele tem que ter um perímetro completo aqui, ó. Não pode ter nada aberto, não pode ter nenhuma parte passando aqui, tá? Não pode ter linha sobrando, ou se tiver uma linha sobrando lá não funciona. Então você precisa conferir isso aí. Não pode ter duas linhas, né? Uma linha sobre a outra. De repente você desenhou duas vezes aqui, tá? Não pode ter. Então o que eu aconselho você? A selecionar tudo isso aqui, apaga, tá? Já que está dando problemas, você não sabe aumentar, é fácil de desenhar? É, então apaga e desenha novamente. Eu já apaguei, que eu olhei nos cantos e não encontrei. Ó, apaga, desenha novamente, você acaba não perdendo tempo. Aqui já afasta isso aqui. Tá, 30 centímetros, ponto 3. Já vou afastar esse aqui, ponto 3. Esse aqui eu sei que também vai ter uma calha aqui, então também eu já vou afastar isso aqui, ponto 3. E vou finalizar. Ah, faltou a inclinação. Faltou, tá tudo reto. Então tá, eu vou entrar aqui, selecionar essas duas linhas, acionar a inclinação e colocar aqui 15%. Prontinho. Aí aqui tem um detalhe. Embaixo dessa cobertura, eu vou ter aqui uma calha. Embaixo dessa calha eu vou ter os dutos, né? Que é o bocal mais o PVC. Então eu preciso de uma altura aqui que eu possa colocar esses elementos. Então, por exemplo, eu poderia levantar esse telhado para sair de cima da laje pelo menos uns 40 centímetros. Então, se eu colocar aqui 40 centímetros, ponto 4, tá? Aí eu sei que eu vou ter bastante espaço embaixo para colocar uma calha, sair com um bocal, colocar uma curva
Eu preciso colocar uma curva em PVC aqui para direcionar para algum lugar. Então isso aqui, essa altura da cobertura, eu preciso sempre planejar para que realmente a água possa ser retirada de forma tranquila. Aí eu percebo que a minha platibanda realmente ficou baixa. Eu preciso de uma platibanda mais alta para esconder esse telhado. O que eu faço? Eu vou subir o nível da platibanda, aquele nível que eu acabei de criar. Então eu venho aqui, ó, num corte 3, por exemplo. Vou acionar o recurso de revelar elementos ocultos. Eu tenho aqui a platibanda. E essa platibanda aqui eu vou simplesmente subir ela um pouco. Ao invés de 1,15 m, eu vou 1,30 m. Em 3D, vamos ver se deu certo. Olha lá, deu quase certo, falta um pouquinho. Preciso ter uma folga. Então, vai ser o que? 1,35 m? Em 3D, ó, agora eu tenho uma folguinha aqui. Então, 1,35 m vai ser minha platibanda. Com essa configuração de telhado, lógico, né? Se eu colocar água para os outros dois lados, então eu creio que a platibanda pode ser mais baixa. E para modelar esse terraço, tá? A primeira coisa que eu faria aqui, logo de cara, é saber que essa parede ela vai passar para baixo, tá? E aqui para nós imitando uma viga. Então eu vou selecionar essa parede aqui e a parte de baixo eu vou trazer aqui para baixo, mas não visualmente do jeito que está aqui. Eu vou trazer por valores precisos. Então aqui na parte de baixo, por exemplo, eu quero que essa viga aí passe menos 0,6, 60 centímetros mais baixo. Então quando eu tiro o cursor, olha só, eu tenho ela aqui mais baixa. A mesma coisa eu vou fazer com essa parede da frente. Ah, mas não poderia ter feito as duas juntas? Sim, poderia. Tá? Então, menos 0,6. Tá aqui. Salvar, vou salvar, que até agora nada, né? Vou salvar o projeto para não perder. Tá aqui. Essas vistas aqui, esses excessos de vistas aqui, eu não vou querer não. Vou tirar aqui os cortes, esse corte, piso, vou ficar só com essas duas e vou colocar aqui em WT as duas vistas. Então aqui é do meu primeiro piso, onde vai ter o meu terraço, e esse aqui é o meu terraço mesmo, propriamente dito. Por que eu fiz isso? Para poder visualizar o que vai estar acontecendo na hora que acontecer. O que eu quero aqui no terraço? Eu quero desenhar a minha parede, afinal de contas, o que vai ter aqui para segurar essas vigas, para segurar essa laje aqui, serão vigas, tá? E como nós não estamos fazendo projeto estrutural aqui, nós vamos simular essas vigas com as próprias paredes. Tá? Então a gente vai vir aqui na planta, acionar o comando de parede. E como nós já temos a nossa parede para fazer aqui, ó, eu vou começar a parede desse ponto, bater aqui o espaço e vou até esse ponto. Aqui ou aqui. Vai dar um erro, porque as paredes aqui realçadas se sobrepõem. Então, eu tenho que a parede, essa minha parede que eu acabei de criar, ela vai até o nível do piso, do segundo piso. Só que essa parede de cima, ela abaixa 60 centímetros. Então, elas estão se tocando aqui, está se cruzando aqui. Então, vai aparecer esse erro mesmo. Eu vou ficar preocupado? Não. Eu vou vir aqui e continuar desenhando. Por quê? Porque eu sei que eu vou mudar esses valores. Espaço, vou colocar aqui. Ó, tá ali, deu o mesmo erro. Aqui o mesmo erro. Tá? Mas eu sei que tanto essa parede quanto essa parede aqui, ela não vai até lá em cima. Ela vai ficar bem mais baixa. Tá? Para começar, eu quero que ela abaixe, tá? 60 centímetros. Não é isso que eu abaixei na de cima? Vou abaixar na de baixo também.
Então aqui, ó, na restrição da base, no primeiro piso, deslocamento da base, eu vou mudar aqui para menos 0,6, ou seja, 60 centímetros mais baixo. Vou dar um Enter, ou simplesmente tirar o cursor daqui de cima, e eu já tenho aqui a minha parede passando para baixo, simulando uma viga aqui. Ah, tá aberto aqui, a gente já arruma isso aí, não tem problema não. Tá. E a parte de cima da viga? A parte de cima da viga. Eu quero que a parte de cima da viga também esteja restrita ao primeiro piso. Se eu simplesmente fizer isso, a parte de cima no primeiro piso, sabendo que aqui tem 60 centímetros, quando eu tirar o cursor daqui de cima, olha, a parede vai descer e vai se alinhar com um nível chamado primeiro piso. Olha lá, a parte de cima está alinhada. Tá errado? Não, não está errado, tá legal. Só que eu quero essa paredezinha aqui, tá? 5 centímetros mais alta. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu venho aqui em deslocamento superior e eu quero, a partir do nível 1 aqui, eu quero que ele esteja, vou marcar aqui, ó, 0,5 centímetros mais alto. Tá? Quando eu tirar o cursor, a minha parede vai subir 5 centímetros. Ah, Genivaldo, mas esse buraco que ficou aqui, ó, mas a gente já viu na primeira aula. Quando você seleciona uma parede, aparece uma bolinha, você pega essa bolinha e arrasta até encostar lá naquele ponto. Simples assim. E essas paredes que estão em intersecção? Tá? Então você pode fazer a união delas manualmente ou pode fazer a união pelo OnBox. Então, se fosse manual, eu viria aqui, ó, unir, pego uma parede, seleciono uma parede mais aqui. Pego uma parede, seleciono essa, pego a mesma parede, seleciono a da frente. Olha lá, ficou certinho. Então são detalhes que a gente precisa fazer e precisa prestar atenção. Eu agora quero colocar o piso desse terraço. Também lá no primeiro piso, eu venho aqui colocar esse piso. Então, arquitetura, piso. Que piso que eu vou colocar aqui? Tá, deixa eu puxar aqui a aula. Eu vou colocar esse 60 por 60 aqui. 60 por 60. E eu vou colocar ele exatamente aqui. Eu vou sair desenhando dessa forma aqui? Não. Tá? Por quê? Porque eu estou desenhando na face da parede. Então o que eu vou fazer antes de sair desenhando? Eu venho aqui e coloco a espessura do reboco. 0,25. Então quando eu sair desenhando agora, tá, o meu desenho vai sair realmente inserido no reboco. Então eu vou clicar até aqui. Meu piso já vai ser feito corretamente inserido no reboco. O deslocamento dele está 0. Tá? Eu vou precisar baixar 5 centímetros nele. Eu vou baixar aqui menos 0,05 e vou finalizar. Ó, então eu tenho um piso da sacada 5 centímetros mais baixo do terraço, né? 5 centímetros mais baixo que o piso interno. Isso vai me dar um problema novinho. Por quê? Porque essa parede ela está em cima, ela está mais acima. Então, se eu for num corte, vou acionar um corte, que corte que eu quero aqui? O corte 3, o corte 2. Vou acionar o corte 2, o botão direito, e para o corte 2, está aqui o corte 2. Se eu vier visualizar aqui, olha o que está acontecendo. A minha parede está parando lá em cima, o que está errado, a parede tem que vir mais embaixo. A parte de baixo está desalinhada. Né? Aqui faltou uma viga, teria uma viga aqui, tá bom? Então como é que eu arrumo tudo isso? Simples, tá? Essa parede, ela vai atingir até lá embaixo, então eu vou abaixar ela aqui, ó, menos 0,05. Vou baixar ela 5 centímetros, ela vai vir até o topo aqui. Tá? Esse piso, por exemplo, eu poderia levar ele até o eixo, tá? Até o eixo, mas aqui eu não vou fazer isso não, porque apesar de simular uma viga aqui, ó, simular uma viga aqui,
A gente não vai fazer essa viga, não vamos fazer aqui o estrutural. Aí eu faria a união desses elementos, ó, parede com piso, certo? Aqui embaixo é um outro piso, então parede com outro piso, olha lá. A parede aqui também com esse piso, olha só como ficou certo aqui. Aí o nosso detalhe ficaria certo, o detalhe está correto, agora está beleza. Então é isso que aconteceria nesse nosso detalhe aqui. Ah, mas essa viga é maior, bom, aí é outra coisa, essa viga é menor, mais larga, aí é outra questão. Mas eu teria esse detalhe aqui no nosso terraço. Vamos fazer aqui então, para finalizar essa sacada, esse terraço aqui, um guarda-corpo. Vamos ver como é que a gente trabalha esse guarda-corpo. Eu vou vir aqui no piso, vista em piso, o corte eu não vou precisar mais, vou desligar ele. E vou acionar o comando de guarda-corpo. Guarda-corpo. Clico em guarda-corpo. E aqui, para fazer um guarda-corpo, eu só preciso fazer uma linha ou sequência de linha. Eu vou fazer aqui no meio da parede. Eu vou clicar aqui uma linha, começa o guarda-corpo, vem aqui, faz uma quina. Ó, aqui a linha parou. Por quê? Porque ela parou direto aqui. Porque esse item aqui, ó, cadeia, não está marcado. Porque se tiver marcado cadeia, essa linha é contínua. Tá? Eu não preciso voltar aqui e clicar de novo. Tá? Ele continuaria até que eu finalizasse a linha. Então agora eu vou, olha, pode ver que ele está continuando aqui agora, ó. Mas agora eu vou dar um ESC e vou finalizar. E olha só fazendo essa linha eu já criei um guarda-corpo. Quando eu finalizar aqui, ó, eu já tenho o meu guarda-corpo aqui. Dependendo do que você tem selecionado aqui, ó, vidro fixo na lateral. Tá? Dependendo do que você tem selecionado, então você já pode ter um desenho diferente do meu aqui. Assim como a gente desenha portas e janelas, nós podemos aqui selecionar outros tipos, nós podemos mudar esse tipo aqui. E podemos também colocar, olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó. Eu percebo que esse tipo aqui mesmo, esse tipo de guarda-corpo, ele tem uma fixação na lateral aqui. E eu vou utilizar isso aqui. Eu quero que ele esteja invertido, tá? Então eu vou inverter. Aqui eu tenho um botão para inverter a colocação dele. Então ele passa a ser colocado para o lado de fora. E aí eu vou entrar na edição do caminho, essa edição do caminho, e vou colocar essa linha, limite, no limite aqui mesmo. Vou colocar no limite. Isso, gente, para esse guarda-corpo, esse específico. Vou finalizar. Olha só, eu tenho aqui a fixação do guarda-corpo. Na verdade, o vidro ele está um pouco mais acima, né? A gente teria que mudar essas configurações de fixação dele aqui. Teria que vir um pouco mais abaixo esse vidro aqui. Mas aí eu tenho outros guarda-corpos também. Então vamos selecionar alguns outros. Vidro com pedestal. Esse aqui já fica na parte de cima, já seria interessante. Eu simplesmente editar o caminho. Vou voltar ele aqui para o centro. O centro da parede. Finalizar. E vou editar a altura. Ah, quanto que está aqui? 10 centímetros mais alto? Eu vou colocar aqui a base como ponto 1. Deslocamento da base. Opa. Ponto 1. Ponto 1. Para cima, ponto 1. Olha lá, ponto 1. Será que é o suficiente? É muito até. Ponto 0,5. Aqui.
Isso pode ser corrigido num corte também, ó. Então veja bem, assim eu vou alterando o meu guarda-corpo para exatamente aquilo que eu vou precisar. Ah, mas eu preciso de um determinado guarda-corpo e não tem aqui nessa lista. Ah, aqui tem um monte, mas não tem aquilo que eu preciso. 1 metro mais vidro. Ó, tá lá em cima, não tá legal. Tenho vários outros aqui. Só o peitoril de 1,10 m. Bom, aqui já é com barra redonda. Então tem vários outros, ó. Guarda-corpo para acessibilidade. Então essa aqui é só a barra para fixação. Corrimão simples, ó. Aqui eu já tenho os fixadores. E vários outros aqui. Uma rampa, ele acompanha a inclinação do desenho? Sim, na rampa acompanha a inclinação. Então se esse guarda-corpo aqui fosse colocado nesse piso, por exemplo, tá, acompanharia perfeitamente a inclinação. Tá? E não é só isso, em muitas outras situações, tá, de uma superfície, ele vai acompanhar a inclinação perfeitamente. Daqui a pouco a gente vai ver a questão da rampa e de escadas. Então a gente vai ver que ele acompanha a rampa perfeitamente, tá? Igual aqui, ó, eu vou fazer o guarda-corpo, tá? Olha só, aqui no 3D eu vou perceber que ele não acompanha. Eu vou até mudar aqui, vou colocar aqui esse aqui, ó, ele não acompanha, tá vendo? Começa aqui, termina aqui dentro, tudo certinho. Mas por quê? Porque esse piso, ele não está, esse guarda-corpo, ele não está, o piso não é o hospedeiro do guarda-corpo, é isso que eu quero dizer, tá? Então o que eu faço? Eu seleciono no guarda-corpo, venho aqui, ó, selecionar novo hospedeiro, e aí eu posso clicar no piso. Olha o que vai acontecer com o guarda-corpo. Cliquei, olha lá, ele subiu e ele está inclinado de acordo com o piso agora. Então se o piso fosse mais alto, ó, se eu pegar esse piso aqui, editar, eu vou pegar esse aqui e colocar ele mais alto, sobe, olha lá, o guarda-corpo vai junto. Ctrl Z para voltar ao meu piso. Então aqui eu vou selecionar pelo menos, ó, barras redondas, pelo menos um desse aqui, ó, barras redondas. Altura 60 centímetros. Então seleciona esse aqui, barra redondas, altura 60 centímetros, e vamos fazer algumas alterações nele, para entender o que é alguns recursos do guarda-corpo. Vamos selecionar esse guarda-corpo e vamos lá em editar tipo. Editar tipo. Aqui nós vamos fazer algumas alterações aqui, para entender como é que funciona um guarda-corpo, ou pelo menos a parte básica do funcionamento do guarda-corpo. Para isso, eu vou duplicar esse guarda-corpo, vou colocar aqui guarda-corpo aula. Ok, acabei de criar um guarda-corpo com esse nome. Primeira coisa que nós devemos saber, tá? Nós temos duas estruturas padrões aqui no guarda-corpo. Uma estrutura chama corrimão, é o nome da estrutura, tá? E uma outra estrutura chama balaustre. O que são essas estruturas? Corrimão é tudo que é horizontal no guarda-corpo, enquanto que balaustre é tudo que é vertical. Tanto que a gente olha aqui nesse desenho, nós temos aqui 4 linhas de tubos, tá, que estão na horizontal. Isso aqui está na estrutura de corrimão. Então quando eu clicar aqui, ó, editar na estrutura de corrimão, eu vou ter exatamente, ó, 4 itens. Como funcionam esses itens?
Funciona assim. Eu tenho um determinado item, que está escrito aqui, ó, já está selecionado inclusive, que está a uma determinada altura, a partir do seu hospedeiro. Está a 60 centímetros de altura. Eu tenho um deslocamento, esse deslocamento é lateral, ele não é vertical, ele é lateral, ou seja, ele é na horizontal, esse deslocamento. Tá? E ele é formado por um determinado perfil. Aqui eu tenho um perfil de 40. Se eu quero alterar o perfil, eu venho aqui, altero o perfil. Vou pegar aqui um perfil de 50 por 50, ó, vai ser agora um perfil quadrado. Ele a partir de agora vai ser um perfil quadrado. Eu mudei minha vista aqui para uma vista 3D para eu visualizar. Quando que eu vou conseguir visualizar o perfil quadrado? A partir do momento que eu aplicar aqui e sair dessa vista. Opa, eu estou aqui no... sair dessa vista, ok? Olha lá. Agora eu estou vendo o perfil quadrado. Tá? E se eu voltar aqui agora no editar, agora já tem o perfil quadrado visualizando aqui. E ele está a 60 centímetros. Então eu posso pegar ele e colocar mais alto. Eu quero ele a 90 centímetros. Então eu mudo aqui, ó, ponto 9. Aplicar, subiu. Eu quero criar mais um perfil. Então eu tenho aqui, ó, esse a 45, eu vou duplicar, ó, duplicar. Então agora eu tenho dois perfis a 45. Só que eu quero que esse perfil não esteja mais a 45. Esse aqui vai estar a 60. Então, eu vou subir esse tubo, tá? Aplicar. Ó, eu tenho um tubo a 60. Vou duplicar esse aqui e eu quero um tubo agora a 75. 75. Vou aplicar. Pronto, ó, criei um outro tubo a 75. Ou seja, eu mudei um guarda-corpo que é de 60 centímetros para um guarda-corpo de 90 centímetros. Aí coloquei mais estrutura que chama de corrimão. E assim funcionam todos eles. E aqui eu controlo o material. Então é interessante a gente já ter aqui o controle de material. Eu posso ir lá e selecionar o material que eu quiser. Aí eu quero alguma coisa de inox. Então eu venho aqui, pesquiso inox. O Revit vai me dar aqui vários materiais, vários metais. Ó, eu tenho aqui um bem legal, ó, esse aqui, inox. Inclusive, para poder visualizar lá, eu vou mudar a cor. Então eu venho no preenchimento sólido aqui na superfície. E só para visualizar um pouco diferente, eu vou colocar esse inox, tá, em amarelo aqui, ó, um laranja, né? Então o que acontece? Ó, eu coloco esse inox aqui, tá? Vou aplicar e olha só, eu tenho ele aqui. Aí eu tenho condições de pegar ele e selecionar tudo. Selecionar tudo do início ao fim e colar ele aqui. Colo aqui, seleciono o Ctrl V, seleciono o Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Beleza, aplicar. Tá aí. Então percebam que eu estou trabalhando com recurso de corrimão. Então tudo que é horizontal. Vou dar um OK aqui, beleza, tá joia. Tá? Agora eu quero controlar o que está na vertical. Então agora eu vou controlar os balaustres. Tá? Colocação de balaustre. Então eu vou clicar aqui em editar. E aqui é um pouquinho diferente do anterior. Né? Eu tenho aqui, ó, vários balaustres sendo colocados aqui. Mas aqui na minha lista eu tenho só um balaustre. Uai, por que aqui tem vários então? Diferente do corrimão. Cada item desse aqui se refere, é referido pelo mesmo elemento. Porém, esse elemento ele vai se repetir a cada 1 metro. 1 metro.
Por isso que eu tenho vários elementos aqui, ó, porque esse aqui se repete a cada 1 metro. Então, o que acontece? Ó, vou dar um ok só para finalizar, para ver o que está acontecendo. Então, ó, até agora a gente já tem isso. Só que olha o espaçamento dos elementos verticais. Então, se eu quero alterar esse espaçamento dos elementos verticais, vou deixar só assim agora. Eu vou selecionar o meu guarda-corpo. Eu venho na colocação de balaústre, editar tipo. E, por exemplo, aqui na distância de um para o outro, eu vou colocar aqui, ó, meio metro, ponto 5. Tá? Aplicar. Ó, aqui já apareceu diferente. Vou dar um ok. Um ok, de novo. E olha só a diferença que está aqui. Ó. Agora eu tenho ele colocado a cada meio metro. Mas vamos aprender um pouco mais sobre esse guarda-corpo aí, sobre esse balaústre. Selecionando ele, olha só o que eu tenho, ó, balaústre. Eu tenho aqui uma informação que a base dele, lá embaixo, ele vai começar no hospedeiro. No hospedeiro. Tá? Ou seja, se for num piso ou numa rampa, esse item aqui, ele vai começar lá da parte de baixo mesmo, da superfície da rampa, que é o hospedeiro. Tá? Não vai ter deslocamento nenhum, ou seja, ele não vai começar 10 centímetros acima do hospedeiro. Tá? E a parte de cima dele, o topo dele, lá em cima, ele vai terminar onde? Ele vai terminar no corrimão 1, no item chamado corrimão 1. Tá? O que é o corrimão 1? Eu vou dar um ok aqui. Se eu voltar em corrimão, ó, o corrimão 1 é esse mais alto, ó, que tem 90 centímetros. Então, ele vai terminar aqui. Então, aqui é o nosso corrimão 2, ó, corrimão 3, 2, 3, 2, 1 aqui e tal. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro elemento desse aqui. Ó, selecionando ele aqui, eu vou duplicar. Agora eu tenho mais um elemento exatamente igual ao anterior. Porém, eu não quero que ele comece do hospedeiro. Ele vai começar na barra de cima do hospedeiro. Qual que é a barra de cima do hospedeiro? Eu venho aqui, deve ser esse corrimão 5. Me parece que é o mais baixo. Eu vou colocar aqui no corrimão 5. Tá? Aplicar. Olha lá, ó. Então é mesmo, olha lá, corrimão 5. E eu vou fazer com que a parte de cima dele, o topo dele, não termine lá no corrimão 1, lá na parte de cima, lá onde a gente vai realmente colocar, vai se debruçar aqui em cima, tá bom? Então eu quero que ele termine na parte de baixo, que eu sei que é esse corrimão 3 aqui, ó, 3, tá, 2. Vou aplicar. Ó, então ele vai acontecer exatamente isso. Ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um ok aqui, e eu sei que eu tenho, ó, vou dar um ok novamente, e eu sei que eu tenho um balaústre, tá, que começa no hospedeiro e termina no corrimão 1, e meio metro depois eu tenho um balaústre que começa do corrimão 5, tá, do item chamado corrimão 5, e termina no item chamado corrimão 3,2, e meio metro depois eu volto a ter um balaústre igual a esse aqui, aí mais meio metro se repete esse, então fica num ciclo entre esses dois balaústres aqui. Então foi colocado esse, na verdade esse aqui foi primeiro, né? Foi colocado esse, depois foi colocado de cima, depois meio metro coloco de baixo novamente, e coloco de cima e por aí vai. E assim vai embora. Então é assim que funciona a colocação dos balaústres. Ok, ok. E assim eu vou configurar um guarda-corpo do jeito que eu quiser. Um item interessante que nós temos aqui que prestar atenção são nas terminações e nas curvas. Quando eu faço aqui uma curva dessa, eu coloco um balaústre diferente. Eu tenho a possibilidade de colocar um balaústre diferente. Assim como no início e no final, eu comecei aqui, eu terminei aqui, eu posso colocar balaústres diferentes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar
o meu guarda-corpo. Vou voltar lá no editar tipo. E vou voltar lá no balaústre, ó, colocação de balaústre, editar, tá aqui. Aí eu tenho aqui na parte de baixo, ó, um poste inicial, o poste do canto e o poste final. Já estão configurados aqui, ó, estão configurados para serem exatamente isso aqui, ó, redondo de 25, redondo de 25, redondo de 25. Ah, mas eu quero um poste diferente, beleza. Tá, eu posso vir aqui. O poste inicial eu posso... eu vou colocar aqui um quadrado de 5 centímetros. Vou aplicar. Ó, então aqui eu tenho um quadrado de 5 centímetros. Assim como eu posso colocar isso aqui em todos os demais. Eu vou colocar um quadrado de 5. Também um quadrado de 5. Aplicar. Aqui como eu não tenho uma quebra, né? Então ele não vai aparecer. Eu vou dar um OK. OK. Mas aqui ele aparece, olha lá, ó, quadrado de 5, quadrado de 5, quadrado de 5. Tanto no poste inicial, quanto no poste de canto, quanto no poste final. Não estava gravando essa parte, mas aí, editando, aqui tem uma questão. Ó, por que que o balaústre, ele não saiu centralizado aqui? Tá? Porque tem um item... ainda na configuração do balaústre, que vem aqui, editar tipo, configuração do balaústre. Eu tenho aqui, ó, a justificação dele, justificação. Eu vou colocar aqui, ó, espalhar padrão para caber. Então, o que significa isso? Significa que ele vai pegar as distâncias, tá? E essa distância aqui de 1 metro que está aqui, ela não vai ser realmente considerada para uma distância final. Então, eu vou dar um OK. E olha só o que acontece, ó. Aqui ficou 1 metro, então ficou muito... a distância é muito pouca, então ele não colocou. Eu preciso editar e diminuir esse valor. 1 metro ficou muito grande, eu vou colocar aqui 0,67 por aí. 0,7. OK? Para ele colocar um perfil aqui no meio. A mesma coisa acontece desse outro lado. Tá? Eu tenho aqui na finalização, ó, um perfil redondo já bem próximo desse perfil de finalização. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse aqui, vou acionar a mesma opção. Vou vir aqui e vou, ao invés de começar de justificar pelo início e manter esses valores, eu quero que espalhe todos os itens, tá? O quanto que der, calculando o comprimento pela divisão disso aqui, o quanto que der vai espalhar pelo comprimento, tá? OK, OK. Ó, pode ver que agora já não tem mais esse outro item. Tá? Tudo isso aqui... É sempre bom fazer isso aí primeiro, então, do que desenhar, porque a hora que eu coloquei esse daí, ajustar padrão, essa outra parte ela já ajustou automaticamente também. Sim, sim. Ficou certinho. Tá. Quando você tem o seu guarda-corpo bem configurado, então essas informações aqui, elas já estão prontas, né, para fazer com que o seu guarda-corpo funcione perfeitamente. Beleza? Então, basicamente, o guarda-corpo é isso. Aqui teria que subir um pouco, né? Para igualar o outro. Aí fica igual aqui. Esse aqui já vou deletar. Beleza. Então eu tenho aí meu modelo ficando legal. Tá? A respeito do material do balaústre já é um pouco diferente. Ó. Por quê? Quando você seleciona aqui e vem atrás do balaústre, o balaústre está aqui, ó, aqui. Você não tem aqui onde mudar o material. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, qual que é o perfil do balaústre? É esse aqui, ó, redondo, balaústre, redondo 25. Esse aqui. Então você cancela tudo, sai daqui, tá? Cancela tudo, balaústre redondo 25.
Tá? Inclusive, para facilitar, para você não ter que digitar, você poderia ter aqui, ó, copiado. Eu venho aqui, ó, balaustre, eu posso chegar aqui, ó, dar um clique e dar um Ctrl C, copiar. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui em cima um pesquisar. Eu venho e colo esse nome aqui. Não está completo, então eu vou tirar essa primeira parte. Ó, vou tirar, deixar só redondo 25. Nem isso. Então vou tirar, deixar. Deixa eu colar aqui de novo, vou colocar balaustre só. Balaustre, redondo 25. M balaustre. Ó, tem dois aqui, ó. Redondo. Ó, tem esse aqui, redondo. Na família de balaustres. E eu vou tirar esse 25. Ó. Balaustre redondo. Ó, então eu tenho isso aqui. Balaustre redondo. Eu sei que vai estar lá. O 25. 25, olha. Balaustre redondo de 25. Olha só, apareceu aqui. Então, isso aqui eu posso editar. Ó. Eu dou duplo clique nele. Ele abre para edição. E ele tem aqui material. Material. Tá? E aqui no material, assim. A respeito da pesquisa. Tá? Eu posso mudar o material. Mas a respeito da pesquisa. Essa pesquisa aqui, ele está no 24. Tá? No 25, no 23, você vai ter que clicar com o botão direito. Aqui. Aqui não vai... Deixa eu tirar esse item. Tá? Você vai ter que clicar com o botão direito e vai aparecer aqui, nesse menu, o item pesquisar. Você clicando aqui... vai aparecer vários menus aqui e aqui vai aparecer pesquisar. Você vai clicar em pesquisar e vai abrir uma telinha. Aí você vai escrever isso aqui na sua tela. Aqui já ficou mais fácil. No 24 já ficou mais fácil. Eu vou só colar isso aqui. No caso isso aqui é separado. Eu vou tirar aqui o redondo. Ou vou colocar 25 milímetros. Montantes, não, 25 só. Aqui é com espaço. Tá? E dá o duplo clique aqui para poder editar. Aí sim mudar o material. Que material que eu quero colocar nesse balaustre. Tá? Então eu vou colocar aqui um material amarelo. O que eu tenho de material amarelo? Que eu vi ali a cor. Ó, tem esse aqui. Material amarelo que eu vou, inclusive, colocar o preenchimento que a gente já viu. E colocar um preenchimento, superfície amarela aqui. Beleza, ó, coloquei esse material aqui, vou dar um OK, está configurado o meu material. Mas e esse aqui? Eu quero colocar o mesmo material, sem problema, tá? Sem problema. Tá? É só saber o nome dele, se eu souber esse nome, tá? Aqui é o primeiro, aqui. Quadrado, ó, balaustre quadrado, 5 centímetros alumínio. Então eu vou colocar aqui, venho pesquisar aqui, ó, 5 cm alumínio. Olha lá, esse aqui, balaustre quadrado. Duplo clique nele. Balaustre quadrado, ó, material do balaustre, tá aqui embaixo, tá ponto alumínio só. Eu vou abrir ele aqui. Cadê o amarelo? Aqui. Então eu estou colocando lá o meu material igual ao balaustre anterior aqui, nesse balaustre de canto. Como o perfil é o mesmo, já vai mudar todos os outros, ó, todos os demais. Ok, assunto novo, então, vamos lá. Eu quero pintar uma face dessa, eu quero colocar uma tinta diferente, uma cor diferente numa dessas faces, numa dessas paredes aqui, tá? Então aqui a gente já viu que a gente vai lá e muda o material. Mas e aqui, como é que a gente faz para mudar o material dessa face? É simples, a gente tem aqui em modificar um comando, ó, localizem aí, ó, geometria. E aqui dentro de geometria, localizem o item
vai estar ali pintura, ó. Pintura. Quando clicar em pintura, o Revit vai nos trazer esse quadro aqui, ó, com os materiais que tem configurado nesse template. Todos os materiais. E aqui a gente vai selecionar um deles para poder pintar o que a gente quer aqui. Ah, mas o material que eu quero não tem aqui, eu não achei. Bom, então você precisa criar o seu material primeiro, para depois vir aqui e conseguir aplicar ele. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um marrom. Eu sei que tem aqui marrom. Opa. Amarrom, pintura amarrom. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o marrom. O que eu preciso fazer? Só indicar a face que eu quero pintar e clicar. Ó, quero pintar essa face. Venho aqui, eu quero pintar essa face. Cadê tu? Aqui. Essa face. Quero pintar essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui. Olha só, vou pintando. Essa aqui também. Ah, eu quero mudar a cor. Eu vou pegar um marrom mais claro. Beleza, pega aqui. Marrom mais claro. Vou pintar isso aqui. Vou pintar esse lado aqui também de marrom mais claro. Aqui. Talvez esse. Talvez esse. E por aí vai. Eu vou pintar isso aqui. Pintar essa parede total aqui. Também. Então, quando você vai pintar uma face, quando você vai colocar um material diferente numa face, basta selecionar e colocar aqui, tá? Por exemplo, tijolinho à vista. Tijolinho à vista. Tijolinho à vista. Então, isso aqui vai ser tijolinho à vista. Olha lá, tijolinho à vista. Lembrando que, se o seu material estiver bem configurado, você pode vir aqui, ó, no item realista. Realista, vamos clicar em realista aqui. E aí a sua vista vai ser alterada para que mostre realmente o material que você está aplicando. Então aqui é tijolinho à vista. Aqui eu simplesmente pintei de marrom. Vou escolher aqui uma cerâmica. Ó, tenho telha cerâmica. Eu vou pintar isso aqui com telha cerâmica. Olha lá. Tá bem assim. O material. Essa é a configuração do material. Aqui, cerâmica de 46 por 46. Vou pintar ela aqui. E por aí vai. E para tirar? Bom, eu pintei aqui um monte, ficou uma bagunça. E para tirar? Pessoal, para tirar é lá mesmo, no mesmo local. Só que, em geometria, aqui é o comando de pintura. Clicando do ladinho dele, aqui vai abrir um menu onde eu tenho esse comando de pintura. E embaixo eu tenho o comando para remover essa pintura. Remover. Ó, aí eu vou clicar na face onde eu inseri o meu elemento. Ó. Vou clicar aqui nessa face, vou tirar, essa face vou tirar também. Ó, daqui eu vou tirar. Vou remover a pintura. Remover daqui, remover. E assim eu vou removendo de tudo. Vou voltar aqui para a linha oculta para ficar mais leve. Ó. Tirar daqui também. Tudo isso aqui. É isso aí.